Iniciar uma série de mensagens que não vai ser longa, falando sobre destronando Jezabel. Nós vamos ficar algumas poucas semanas. Hoje eu vou fazer apenas uma introdução. Eu vou lhe situar do contexto. Vocês me ouvem bem? Eu preguei sobre esse assunto aqui há muitos anos atrás. E é claro que ao longo do tempo, você vai obtendo um pouco mais de entendimento, de conhecimento, de discernimento. Então, a mensagem que eu preguei aqui uma certa feita, eu acho que em 3 pregações, nós vamos ministrar desta feita numa série um pouquinho mais longa, talvez umas 12 pregações sobre este assunto. O que eu desejo com isso é que cada um de nós compreenda de que maneira nós podemos estar sob ataque espiritual enquanto igreja, enquanto família, enquanto crentes, e repreendermos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja, semana passada eu preguei uma mensagem aqui sobre quando a igreja local está em crise ou entra em crise. Esta igreja está precisando passar por uma fornalha de avivamento. Esta igreja está precisando de um despertamento espiritual. De modo que eu vou estabelecer, para início de diálogo, que todos os nossos cultos serão antecipados com 30 minutos de oração de joelhos. Se você não é o tipo que gosta de ajoelhar, ou se você não consegue por uma questão física, não tem problema, você vai sentar e vai orar sentado. Mas você não vai ficar aí conversando com as pessoas enquanto o culto começa. Você vai conversar com Deus, vai orar, vai clamar. Até porque este é um fardo que eu não posso arrastar sozinho com mais alguns. Toda a igreja precisa entender a importância de um avivamento espiritual genuíno, verdadeiro. Isto em nós vai ser provocado pela palavra de Deus. Então nós vamos observar nas próximas semanas alguns elementos importantes do mundo espiritual, e Deus certamente vai agir em favor do seu povo de maneira poderosa. Amém? Hoje eu vou ler 3 textos longos. O primeiro, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 16. A mensagem de hoje vai ser mais didática, vai ser mais expositiva. Eu vou mostrar para os irmãos em primeiro momento o aspecto histórico disto. No final a gente vai falar um pouco desse aspecto espiritual disto. E a partir da próxima terça-feira, aí a gente vai entrar com mais avidez na ação, na operação, desse cenário espiritual. Serão cultos de doutrina, tá? Serão cultos de doutrina. Em alguns momentos nós seremos constrangidos, mas o Senhor vai falar com a gente e vai nos ajudar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29. Se coloca de pé, por gentileza. Eu vou ler, eu quero que o irmão leia, compreendendo um pouco dos detalhes do texto. Irmão Sérgio, me dá um pouquinho mais de volume para eu me ouvir melhor aqui, por favor.
Versículo 29. No 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel. E reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E como se fosse pouco, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele edificara em Samaria. E também fez uma Azerá, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que o antecederam. Diga amém. Quando eu terminar a terceira leitura, você vai voltar para esse texto, porque eu quero lhe explicar algumas coisas dele, para o irmão entender o cenário. Amém? Vamos agora para o segundo livro dos Reis, capítulo de número 9. Aí nós vamos ler do versículo 30 ao versículo 37. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo de número 30 ao 37. Depois que Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrava pela porta, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Ao que ele levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo. E foram salpicados com o sangue dela a parede e os cavalos. E ele a atropelou. E tendo ele entrado, comeu e bebeu. Depois disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram, pois, para a sepultar, porém não acharam nela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe disseram, pelo que ele disse: esta é a palavra do Senhor que ele falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e o seu cadáver será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel.
de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Vamos agora para o Novo Testamento, lá em Apocalipse. Apóstolo, mas precisa ler esse tanto de texto? Precisa, que tem gente aqui que não leu a Bíblia hoje. Aí aproveita e fala a conta. Né? Eu não vou perguntar quem não leu a Bíblia hoje. Eu vou perguntar quem leu. Quem leu a Bíblia hoje faz assim. Amém. Quem leu que está respondido. Ninguém viu, só o pastor. Né? Apocalipse capítulo número 2, versículo de número 18 a 21. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dele tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Vamos ler os versículos 22 e 23. Eis que a lanço no leito de dores, e numa grande tribulação, os que cometerem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Agora diga amém de novo. E diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Tome o seu assento, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Olha que texto forte. Eu sou aquele que esquadrinha os corações e os rins. Tem um louvor que diz assim, aliás, ele é com base no Salmo 139. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces os meus pensamentos. Deus conhece você. Eu vou repetir para ver se alguém ouve. Deus conhece você. Tem momento que vocês ficam tão silenciosos que eu fico na dúvida se vocês estão me ouvindo. Então de vez em quando você pelo menos levanta a mão assim para sinalizar e eu entender que você está ouvindo. Tá bom? Irmãos, eu já expliquei para os irmãos aqui que o reinado de Israel foi um reinado ou um reino unificado durante o período dos governos de Saul, Davi e Salomão. Sendo que no período de Saul era um reino tribal. Cada tribo tinha o seu líder.
E Saul foi escolhido por Deus para reger as tribos como príncipe sobre Israel. Quando Davi é ungido rei sobre Israel, primeiro ele foi reconhecido por duas tribos, Judá e Benjamim. Somente 8 anos depois, aproximadamente 7, 8 anos depois, Davi é reconhecido pelas outras 10 tribos. E aí ele é ungido rei sobre Israel a terceira vez. E Davi exerce durante 40 anos um governo unificado. A nação era uma só nação e um só povo. Quando Davi passa o trono, o cetro para Salomão, o reino continua sendo um reino unificado. Se você não voltou para 1 Reis 16, volta aí que eu estou explicando para você entender o cenário. Eu preciso que o irmão entenda o cenário. Como eu disse, a mensagem hoje à noite vai ser um pouco mais didática, te situando um pouco mais no contexto histórico, para você entender tudo o que implica naquilo que está em Apocalipse, que nós lemos há pouco. Quando Salomão morre, 40 anos depois do seu governo, quem assume o trono é o seu filho, Roboão. Mas Roboão não quis ouvir o conselho dos anciãos, dos conselheiros mais antigos do reino. E Roboão resolveu ouvir e atender o conselho dos seus amigos, jovens, moços, que não compreendiam toda a dinâmica de um reino, os meandros e as demandas do governo. Diante disto, se levanta um homem chamado Jeroboão. Presta atenção, o rei é Roboão, filho de Salomão. Mas se levantou um homem chamado Jeroboão. E Jeroboão provoca, presta atenção, Jeroboão provoca a divisão do reino de Israel. 10 tribos agora passam a seguir a Jeroboão. E essas 10 tribos passam a ser chamadas de Israel, Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Você vai observar no texto, do primeiro texto que nós lemos, no versículo de número 29 e 30, que Jeroboão é mencionado nesse texto. Lá no versículo de número 33, Jeroboão é mencionado como aquele que, versículo 31, como aquele que cometeu pecados e se tornou uma referência de desvio. Versículo 31. Por quê? Porque Jeroboão é o homem que introduz a idolatria oficialmente no reino de Israel. As outras 2 tribos, Judá e Benjamim, se tornam o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Presta atenção nisso. Embora em alguma época eles tenham sido o mesmo reino, depois da divisão, em alguns momentos esses 2 reinos travaram guerras e batalhas muito violentas. Então, Judá e Benjamim, que é conhecido como Reino de Judá, tem um rei, e Israel, as 10 tribos, tem outro rei, e isso se deu até 715, 720, quando o reino do norte foi destruído pela Síria,
e por volta de 600, quando o reino do sul foi vencido por Babilônia. O fato é que nós temos dois reinos convivendo muitas vezes de maneira violenta. No texto que nós acabamos de ler, você vai observar que Acabe se torna rei de Israel, reino do norte. E o texto toma como referência, para dar data do período que Acabe se torna rei sobre Israel, o texto toma por referência o reino de Asa, em Judá. Pode observar que começa assim, no 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. Pastor, o que me importa isso? Importa entender o contexto para a aplicação da palavra. É um grande erro tentar entender a Bíblia pegando um versículo sem buscar analisar o seu contexto. Você fica voando, patinando e não compreende nunca. Então, Acabe começa a reinar em Israel no período em que Asa reinava sobre Judá, diz o texto. E a Bíblia Sagrada diz: a incontinência de Acabe, a rebeldia de Acabe, o desvio espiritual de Acabe é tão acentuado que o texto sagrado, no versículo de número 31, versículo 30, diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que o antecederam. Então presta atenção, vai surgir no cenário uma personagem maligna chamada Jezabel. Mas antes de Jezabel entrar no cenário, Acabe já era um imprestável. Acabe já era um traste, miserável, apóstata. O texto diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor antes de Jezabel entrar em cena, mais do que todos os reis que o antecederam. Aí o texto diz assim: e como se não bastasse, e como se fosse pouco, andar nos pecados de Jeroboão, ainda tomou para si. Então, Jezabel é um que a mais. Jezabel é uma situação a mais. Como se fosse pouco fazer tudo que já fazia, ainda tomou por esposa Jezabel, filha de Etbaal. Na sequência da leitura do texto, a Bíblia diz que ele fez tudo isso para provocar a ira do Senhor. Ou seja, Acabe queria pirraçar Deus. Acabe queria afrontar Deus. Acabe determinou em seu coração que ele iria afrontar o Deus de Israel. Isso aqui era ação deliberada e consciente. Quando ele toma Jezabel como esposa, todo o cenário em Israel muda. Por quê? Porque Jezabel era uma princesa sidônia. Seu pai, Etbaal, era sumo sacerdote de Baal. Os sidônios eram uma nação politeísta, idólatra.
Vale ressaltar que, embora Baal seja retratado em algumas imagens com a figura de um touro, Baal Peor tinha o formato de uma genitália masculina. Por quê? Porque a adoração a Baal era praticada com orgias sexuais, com o uso de ervas, a história revela isso, e substâncias alucinógenas. Enquanto que Azerat, ou Azera, conhecida também como Astarote, que era a figura feminina da divindade de Baal, era representada pelo formato da genitália feminina. É por isso que quando Jezabel vem para Israel, ela traz 400 profetas de Baal e 450 profetisas de Azerat. Porque o culto a essas divindades, repito, incluía as orgias sexuais, inclusive quando estas sacerdotisas ficavam grávidas, a criança ao nascer era oferecida viva no altar de Baal, era queimada viva como oferta a Baal e a Azerat. Então, os símbolos e figuras sagrados do baalismo eram representados por elementos e imagens que tinham apelo sexual para a fertilidade. É por isso que quando Elias enfrenta os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele manda depois matar a todos os profetas de Baal, porque a lei mosaica determina que sejam punidos com a morte aqueles que oferecessem os seus filhos em sacrifício às divindades pagãs. É com esta mulher que Baal decide casar para afrontar a santidade de Deus, para afrontar a soberania de Deus, para afrontar a grandeza do Senhor Jeová. Quando Acabe se casa com Jezabel, ele quebra algumas leis, alguns mandamentos da lei mosaica. Por exemplo, uma das coisas que o Senhor havia estabelecido para os hebreus é que quando eles chegassem na terra de Canaã, eles não se casariam com as cananitas ou com as cananeias, não daria as suas filhas para se casarem com os cananeus, nem permitiria que os seus filhos se casassem com as cananeias. Quando Acabe se casa com Jezabel, ele está quebrando essa lei, ele é rei. Então ele está quebrando a lei mosaica. Segundo, um outro elemento, uma outra prática comum dos cananeus, que Deus proíbe Israel com pena de morte, era de oferecer os seus filhos em sacrifício aos ídolos pagãos. Deixa eu te situar. Quando nós falamos de oferecer os filhos aos deuses pagãos, não é o ato de fazer uma consagração para servir à divindade pagã, não. Era entregar a criança viva para ser sacrificada. Por exemplo, um dos deuses cananitas, Moloque, deixa eu ver se as juntas ainda permitem, tinha o corpo de um homem, a cabeça de um cavalo e as suas pernas, não sei se levanta.
e as pernas ficavam mais ou menos nessa posição. Aqui nesse vazio tinha um caldeirão, estamos falando de estátuas enormes. Tinha uma caldeira, embaixo uma fogueira. Essa caldeira era enchida de azeite. E quando os tambores começavam a retumbar, os pais vinham, entregavam a sua criança ao sacerdote de Moloque, e o sacerdote jogava a criança viva na caldeira de azeite de Moloque, em oferta para adorar aquela divindade. A arqueologia encontrou muitos altares com marcas de restos humanos, porque, por exemplo, os altares de Baal, sugere a arqueologia, eram construídos inclusive com corpos de bebês fazendo parte das paredes. É com essa mulher, cuja prática cultural e idólatra está sendo retratada, é com ela que Acabe, rei de Israel, se casa. As atrocidades de Jezabel são imensas. O texto diz que ela matou os profetas do Senhor em Israel. Inclusive, quando Elias está fugindo de Jezabel, lá em 1 Reis 19, que ele diz: basta, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Alguns estudiosos entendem que os pais de Elias também tenham sido mortos por Jezabel. Quando Jezabel mandou matar a Nabote, por causa de uma vinha que Acabe queria adquirir, e Nabote não quis vender. Por que Nabote não quis vender? Porque era uma herança. E a lei mosaica estabelecia que uma herança não podia passar de uma família para outra, tinha que permanecer na família. Nabote estava obedecendo à lei de Deus. Acabe é que estava quebrando essa lei mais uma vez. A lei mosaica inclusive proibia que o rei comprasse propriedades que fossem herança para agregar ao seu patrimônio. Mas Acabe não conhece regra, Acabe não conhece limite. Quando ele não consegue comprar a vinha de Nabote, Jezabel suborna algumas pessoas para que elas depunham falsamente contra Nabote. Ela ordena a morte de Nabote por apedrejamento. E é quando isso acontece que Elias profetiza no capítulo 21, versículo 23 e versículo 24 do primeiro livro dos Reis, que Jezabel seria morta, a sua carne seria comida pelos cães, e ele diz: e quem dela restar não sobreviverá. Ou seja, a sua descendência também seria exterminada. Deixa eu te ensinar duas lições desse texto. Lição número 1: Nabote era justo, foi punido injustamente e Deus não o livrou da morte. Isso é incrível, e essa é uma das interrogações que eu tenho na minha testa. Eu pergunto a Deus: por que o Senhor permite que o inocente padeça na mão do injusto, do culpado, do sanguinário, do homem maligno? Eu tenho essa interrogação bem grandona gravada na minha testa. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto: o mal nunca prevalece. Eu vou repetir:
o mal nunca prevalece. Ele pode até reinar por um tempo, mas em determinado momento será arrancado pela raiz, e nem a sua descendência será mais encontrada. Os anos se passam, Acabe morreu, Jezabel reina, Jeú se torna rei em Judá. Aliás, Jeú é aclamado rei em Israel. Profeta, e é muito interessante o episódio, porque Jeú está sentado com os seus homens e chega um rapaz que foi enviado pelo profeta Eliseu. Elias já morreu, Elias não morreu, Elias foi levado ao céu. Quem está agora exercendo o profetismo em Israel, o mais destacado é Eliseu. Eliseu chama um dos seus alunos, o Talmud, que é a escritura da tradição antiga, diz que esse rapaz que era aluno de Eliseu e que ele mandou profetizar para Jeú, era aquele que mais tarde nós conheceríamos como o profeta Jonas. Jeú está reunido com seus amigos e chega um recado: tem um rapaz aí fora que veio falar contigo e diz que tem uma palavra de Deus para você. Jeú se levanta e sai. O rapaz unge Jeú como rei por ordem de Eliseu, e a Bíblia diz que ele faz a unção e vai embora correndo. Ele não para comentar nada. Jeú se levanta e vai para Jezreel. Jezreel era a capital de inverno do reino de Israel. Era onde Acabe tinha o seu palácio de inverno. Era exatamente onde ele queria comprar a vinha de Nabote para ampliar o seu jardim. Quando Jeú vai entrando em Jezreel, a Bíblia diz que Jezabel ficou sabendo, capítulo 9 do segundo livro dos reis, que nós lemos há pouco. E Jezabel busca disfarçar, ela pinta o rosto, ela se maqueia, ela faz um penteado. Alguns estudiosos sugerem que Jezabel se organizou para seduzir a Jeú, a fim de rendê-lo com a sedução. Outros entendem que na verdade Jezabel tentou disfarçar para que ela não fosse reconhecida por Jeú, mas ela aparece na janela do seu palácio e ela grita para Jeú: teve paz, Zimri. Quando se levantou contra o seu senhor, Zimri foi um outro homem que se levantou contra o rei, o matou, assumiu o trono, e logo em seguida Zimri também foi morto. Ela está tentando mostrar para Jeú que se ele tocar nela, ele não vai viver muito tempo. Jeú olha para cima e pergunta: tem alguém aí comigo? 3 eunucos olham para Jeú e respondem positivamente. Ele diz: jogue-a. E eles jogam Jezabel do alto da janela, e quando ela bate no chão, seu corpo é despedaçado. Tanto é que o texto diz que o sangue salpicou a parede e os cavalos, e Jeú passa por cima de cavalo, e ele vai para o palácio e se assenta. Em dado momento ele diz: pega o corpo daquela infeliz e sepulta, ela é filha de rei. Mas ao chegarem lá, os cães já haviam devorado o corpo de Jezabel. Jeú diz assim: isto é para que se cumprisse a palavra do profeta Elias, que disse: no campo de Jezreel o corpo de Jezabel será devorado pelos cães. Isso aqui é histórico.
Ah, pastor, mas a Bíblia é muita violência. Isto aqui é história. Você não apaga a história, você não muda a história. A história da humanidade é uma história dura, difícil, forte demais, mas é a história. O que acontece agora é que os anos se passaram. Vocês estão aí? Os séculos se passaram. Chegamos ao Novo Testamento. João está exilado na ilha de Patmos. E ele tem uma visão. Na visão, o Senhor dá a João 7 cartas que seriam enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Não é que só havia 7, mas o Senhor escolhe 7 igrejas para representar a sua igreja. Ao que tudo indica, cada uma daquelas igrejas representava a igreja na sua totalidade, em determinado período da história. Na carta que é enviada para a igreja de Tiatira, o Senhor começa dizendo: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as suas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Observe, a carta de Tiatira é a mais longa das 7. Talvez seja a mais dura delas. Tiatira era uma cidade importante da Ásia Menor, que fica no território da atual Turquia. Na verdade, Tiatira era uma fortaleza militar. Por quê? Porque 32 quilômetros depois de Tiatira estava a cidade de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade próspera, rica, influente, e fora construída por Seleuco I. Acontece que um outro general que servira a Alexandre o Grande tinha vontade de conquistar Pérgamo. Então Seleuco I, na estrada para chegar em Pérgamo, construiu Tiatira como uma fortaleza militar para diminuir as chances de Pérgamo ser tomada por aquele outro imperador, por general que gostaria, Lisímaco, que gostaria de tomar posse dela. Então Tiatira é uma cidade fortaleza, é uma cidade estado, é uma cidade poderosa, é uma cidade influente, não tão influente quanto Pérgamo, mas uma cidade que é um centro militar. Como todas as cidades do mundo grego, Tiatira era uma cidade cheia de deuses e templos. Em Tiatira estava o templo de Apolo, o deus da sedução. Em Tiatira estava o templo de Artemis, estava um templo também a Sambalate. Tiatira se torna uma igreja dominada pela influência da idolatria. Para você ter uma ideia da gravidade, no 2º século a igreja de Tiatira não existia mais. Olha para cá. Significa dizer que quando a igreja não toma pé para entender sob que ataque ela está, ela será destruída, ela será dizimada, ela será consumida. Eu disse aqui aos irmãos semana passada que uma igreja que ora faz a história, uma igreja que não ora vira apenas história. Aqui esteve uma igreja, aqui foi uma igreja.
e ao cuidado que nós precisamos ter. Por quê? Porque depois de todos os elogios que o Senhor faz à igreja de Tiatira, Ele diz: eu tenho algo contra ti. O quê? Toleras Jezabel. Mas espera. Jezabel não morreu lá em 2 Reis, capítulo 9, séculos antes, milênios atrás? Por que o texto menciona que Jezabel está em Tiatira? Porque Jezabel deixa de ser apenas a figura histórica do Antigo Testamento, se torna uma figura simbólica de influência espiritual. Ou seja, Jezabel passa a representar um estilo de vida, um comportamento, uma maneira de viver e de existir. E o Senhor diz assim: tu toleras Jezabel, que se diz profetiza. Ela seduz os meus servos e ensina aos meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Vale destacar que prostituição aqui está falando de idolatria. A prostituição espiritual é quando o culto deixa de ser para Deus e passa a ser para os ídolos. E olha para mim, para que isso aconteça, você não precisa abandonar o templo onde Deus é cultuado. Você pode estar no templo onde se cultua a Deus sem cultuar a Deus. Você pode até estar cultuando e o culto não ser para Deus. Então o Senhor reclama dessa influência de Jezabel, que deixou de ser apenas uma rainha má e passou a representar um padrão de comportamento maligno que se opõe a Deus dentro da própria igreja. Tem alguém aí? Ela passa a representar uma influência maligna que se manifesta no modelo de comportamento que se opõe a Deus e a sua igreja. Eu estou lendo aqui um texto de um escritor, salvo engano, norte-americano, Paul Jackson. Ele escreve assim: o espírito de Jezabel é um poder espiritual de esfera mundial. Não é um demônio que se apodera de um indivíduo. Ninguém vai cair possesso pelo espírito de Jezabel. É um espírito de influência. É um poder demoníaco das regiões celestes, que transcende fronteiras geográficas, sociais e religiosas e afeta nações inteiras. Olha só, aqui em Tiatira ela está pastoreando a igreja. Quando diz ela ensina os meus filhos, está muito claro que ela era quem doutrinava a igreja. A igreja era orientada por esta influência maligna que terminou consumindo, dando fim, dando cabo daquela igreja, pois, como eu disse, no 2º século já não há marcas da igreja de Tiatira como uma igreja viva. Então observe, Jezabel foi uma rainha tão perversa, tão manipuladora e oposta a Deus, que o nome dela se tornou símbolo de apostasia e de um espírito maligno que continuou atuando
inclusive dentro da igreja. Esse espírito maligno que atua dentro da igreja seduz os crentes à idolatria, ao mundanismo, à apostasia, ao descomprometimento com Deus. Tem muita gente que pensa que o espírito de Jezabel está relacionado única e exclusivamente a distorções sexuais, mas na verdade ele se manifesta como um agente influenciador da idolatria, do abandono de Deus, da apostasia, da distorção da palavra, do desrespeito à autoridade espiritual. E a igreja precisa se posicionar em oração e combater em nome de Jesus. Observe, a Bíblia nos faz entender que a maior arma de Satanás contra a igreja é a ignorância espiritual. O Senhor diz em Oséias 4:6 assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 2, versículo 11, diz assim: nós não ignoramos os ardis de Satanás. Repete comigo: nós não ignoramos os ataques do maligno. O que Paulo está dizendo é: a igreja precisa ter capacidade de discernir quando Satanás está atacando ela de alguma maneira. E muitas vezes os ataques não são palpáveis, perceptíveis, vêm silenciosos e muitas vezes atuam de dentro para fora. Ou seja, a malignidade de Jezabel, a rainha Sidônia de Israel, se tornou símbolo de idolatria, de perseguição, de manipulação, de prostituição, de apostasia, de desvio, de esfriamento espiritual. E a igreja precisa buscar discernir. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas, como diria meu avô, não agravando a todas, mas elas estão na igreja mais por hobby e desencargo de consciência do que de fato para discernir a sua vida espiritual. Algumas vão para a igreja para ouvir uma palavra bonitinha, de estímulo, de motivação, mas elas não querem comprometimento. A igreja virou restaurante. Como assim, pastor? Você chega, come, paga a conta e não tem compromisso em arrumar a mesa nem lavar os pratos. Tem muita gente que vai para a igreja como se ela fosse um drive-thru. Não precisa de compromisso, basta comer. E alguns ainda fazem assim: não, entrego o meu dízimo e minha oferta justamente para isso. E é exatamente por isso que algumas igrejas têm pastores como meros fantoches, funcionários pagos para trazerem uma palavra que me agrada. E alguns desses pastores que não têm chamada, fizeram do altar uma plataforma, do ministério uma profissão, vão exatamente fazer isso: agradar, acarinhar, bajular, para manter a mesa. Só que o Espírito de Deus está querendo levantar uma geração profética para declarar que a igreja é a noiva do Cordeiro. Então, como discernir? Como identificar? Como perceber
esse espírito que exerce influência silenciosa sobre nações, sobre governos, sobre a igreja. É sobre isto que nós vamos falar a partir da próxima terça-feira. Você vai perceber quais são os traços que denotam que alguém, que um ambiente está sob influência dessa atividade, dessa profetisa, a quem Jesus chama de Jezabel, reconhecendo que há uma linha de comportamento que é uma resposta da atuação de uma entidade maligna que trajeta esse tipo de comportamento e ação. Se você é crente de verdade, se você deseja viver uma vida espiritual poderosa e profunda, se você deseja que a igreja onde você congrega rompa, você vai querer ouvir as próximas mensagens sobre esse assunto. Você vai querer entender para discernir e repreender, porque a ideia não é apenas sugerir, a ideia é discernir e repreender. A ideia é discernir e expulsar, na autoridade do nome santo e poderoso de Jesus. Diga amém. Se coloca de pé, por favor. Pastor, eu vim para o culto, eu queria uma mensagem mais fervorosa, mais poderosa. Eu estou tão angustiado, eu estou tão aflito. Queridão, a palavra consola até quando repreende. Nós precisamos muitas vezes entender que o que está gerando a angústia que nós estamos, a crise que nós estamos, e você vai ver isso, é uma influência de uma ação maligna. É quando nós discernimos e nos posicionamos em autoridade, que o laço é quebrado, a libertação chega, a cura se manifesta, em nome de Jesus Cristo. Diga para o irmão do seu lado: você não vai faltar na próxima semana. Você não vai faltar na próxima semana. E você vai trazer mais alguém. O que eu quero agora é orar com você. Essa não vai ser aquela oração poderosona que você vai desmaiar de poder. Não. Eu estou falando de uma oração aqui muito consciente. Senhor, eu ouvi, eu entendi o aspecto histórico e o aspecto espiritual. Eu preciso de capacidade para discernir, e eu quero que o Senhor me dê autoridade para repreender. Esta é a oração com as suas palavras. Eu quero que o Senhor me dê autoridade para repreender. Eu quero que o Senhor me dê autoridade para expulsar. Eu quero que o Senhor me dê autoridade para superar todo ataque do maligno contra a minha vida, contra a minha casa, contra a igreja do Senhor Jesus. Esta é a oração. Então ora comigo agora. Coloca a mão no peito se você preferir, levanta a mão se você desejar. Esse espírito está atuando de forma tão real que é um descomprometimento absoluto com o Evangelho nos nossos dias. Descomprometimento com a igreja do Senhor. E eu quero que você entenda que em Tiatira ele não estava agindo através de uma pessoa de fora.
Ele estava agindo através de alguém de dentro, tanto é que tinha lugar no púlpito para ensinar, doutrinar. Santo Deus, eu quero te pedir, quebra o lajedo, quebra a parede, rasga os céus, acende em nosso coração, Senhor, uma capacidade extraordinária de entender, de discernir, e nos dá autoridade para repreender toda influência maligna, todo ataque espiritual silencioso. Nós declaramos, ó Deus dos céus e da terra, sobre a tua igreja, sobre esta igreja, sobre cada família, uma mudança poderosa e extraordinária. Levanta, Senhor, aqui uma geração profética, que vai dar um brado, que vai repreender. Move o coração dos pastores e líderes, dos nossos missionários e missionárias, como intercessores, que vão, ó Senhor, de toda a glória, declarar quebrado todo laço, toda influência maligna. Nós anulamos toda sentença estabelecida em nível espiritual. Nós anulamos e declaramos que caia por terra toda obra maligna contra a tua igreja, mas nós também nos posicionamos como servos e servas, como filhos e filhas, nos apropriamos da tua palavra, Senhor, e declaramos: nenhuma arma forjada prosperará, e toda língua que se levanta em juízo está condenada em nome de Jesus. Nesta oração eu quero clamar pela casa do teu servo, da tua serva, pelos negócios dos teus filhos, pela saúde mental e espiritual, pela saúde emocional dos teus filhos. Nós declaramos em nome de Jesus sobre os nossos filhos a tua bênção. Nós abençoamos cada secretaria ministerial desta igreja, e nós profetizamos que onde há rato, onde há sombra,